Mateus capítulo 27, versículo de número 32, diz assim: E quando saiu, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre agora se o ama, porque disse: Sou o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também de rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje um culto de Santa Ceia, um culto para nós meditarmos acerca daquilo que foi o sacrifício de Jesus. Irmãos, um pouquinho antes da época de Jesus, existia um homem que ele achava tão terrível a crucificação, que ele procurou em Roma e lutou para que os romanos não pudessem passar por isso, não vivesse a crucificação, não poderiam ser crucificados nenhum cidadão romano. Esse homem, ele conseguiu essa façanha. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a cruz de Cristo, a crucificação, era algo muito terrível, aonde começou com os cartaginenses, muito antes de Jesus. Só que os romanos, eles aperfeiçoaram o modelo de crucificação, porque com os cartaginenses e até o povo de Nínive, quando Jonas, nós vemos que ele não queria pregar em Nínive, era porque aquele povo era muito cruel. Eles faziam uma espécie de empalamento, um empalamento, não sei se os irmãos já ouviram falar do empalamento. O empalamento, meus irmãos, é uma trave que é colocada em certa parte do corpo da pessoa, aqui são todos adultos que podem ouvir isso, e essa parte, meus irmãos, da madeira saía na boca da pessoa, ou seja, a pessoa morria rapidamente. Eles deixavam o corpo lá para que as outras pessoas soubessem o que era lutar contra o reino deles. Mas os cartaginenses depois vieram e começaram a fazer a crucificação, começaram a ter essa prática de crucificar os seus prisioneiros. E nós vemos, irmãos, que aqui, neste momento, já tinha sido muita gente crucificada. Jesus não era o primeiro. Então, falamos acerca de Jesus. Nós vemos que aquilo que aconteceu com Jesus, meus irmãos, foi basicamente: ele entrou em Jerusalém uma semana antes de morrer. As pessoas colocaram palmeiras, muitas coisas, suas vestes, para que ele pudesse entrar em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, fica um dia ali, depois ele já sobe para o monte, vai orar, e depois que ele ora ali, que sua alma ficou ali angustiada, agoniada, que surgiu gotas de sangue, Judas já tinham entregado, e ali, meus irmãos, nós vemos que começa, meus irmãos, tudo aquilo que nós sabemos, que é a tortura. Jesus, antes de ir para o Calvário, ele já estava sofrendo ali no Gólgota, já estava ali angustiado, porque ele sabia o que viria. E nós vemos, meus irmãos, que quando Jesus, ele vai, o Mel Gibson, no seu filme, ele ilustra muito bem isso, que o seu filme começa exatamente ali no Gólgota, quando Jesus é preso. E ele chega mais próximo do sofrimento de Jesus do que o próprio filme Jesus de Nazaré, que conta mais a história de Jesus. E ali nós vemos, meus irmãos, que quando aqueles homens
aqueles soldados pegaram Jesus, já começaram a bater nele, já começaram a açoitar ele, já começaram, meus irmãos, a torturar Jesus. Jesus, ele entra, meus irmãos, no Sinédrio, uma espécie de STF daqueles dias. E Jesus ali é condenado injustamente, muitos levantando testemunho falso. Ele disse que era o rei de Israel, mas Jesus era o rei de Israel, Jesus era o rei, era o Senhor. Mas eles começaram a colocar como Jesus fosse um simples homem. E ali, meus irmãos, muitos bateram na cara de Jesus, muitos humilharam Jesus, muitos escarneceram de Jesus. E Jesus, meus irmãos, até aquele momento estava em jejum, não tinha comido nada e não tinha dormido. E aí começou, meus irmãos, pela manhã começaram os açoites, depois que escolheram, ao invés de Jesus, escolheram Barrabás, porque é assim que muitas vezes nós fazemos. Nós não queremos Jesus, nós queremos Barrabás. E o povo escolheu Barrabás. O povo queria Barrabás. E ali, meus irmãos, quando Jesus é escolhido ali pelo próprio povo para ele ser crucificado, o povo falou, Pilatos falou, não, vamos colocar ali, vamos açoitar ele, depois a gente solta, não tem problema, é mais um, não, mas o povo pediu, crucifica-o. O povo pediu para que Jesus fosse crucificado. A crucificação, meus irmãos, era algo que trazia vergonha para o homem, tortura, e o homem morria. Aí Jesus, meus irmãos, ele é levado por aqueles soldados até o lugar onde ele seria açoitado, onde ele seria torturado. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas o apóstolo Paulo, ele foi torturado, ele foi 39 chibatadas menos 1. Sabe como é que era, meus irmãos, que os romanos, eles torturavam? Primeiro que o homem ficava despido, totalmente. E aqueles homens começavam a bater no condenado com um chicote, que um chicote tinha, aquilo que o Mel Gibson coloca é real, umas bolas de ferro, que quando batia no corpo do homem, começava a fazer hematomas por dentro e hemorragias internas. Quando aquele outro que tinha uns pedaços de osso, de animal, que eles batiam também, pegava, cortava e puxava aquela carne para fora e começava a sangrar. Nós vemos ali, meus irmãos, Jesus sofrendo tudo isso, ele passando por tudo isso. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, Pilatos não teve outra saída a não ser crucificar, porque o que Roma menos queria era uma guerra civil. E para alegrar, meus irmãos, os escribas e fariseus, o povo, ele entregou Jesus, ele falou, não, realmente vai ser crucificado. Porque até então Pilatos estava tentando dar um jeitinho ali. E Jesus, meus irmãos, ele sai dali e anda mais ou menos uns 600 metros até o lugar da crucificação. Alguns dizem que era uma cruz mesmo, uma cruz. Outros dizem que era apenas um poste ao qual era levado. Mas certo é que Jesus, enquanto ele estava indo de caminho para o lugar da caveira, que é onde ele seria crucificado, as pessoas começaram, o povo mesmo, começou a humilhar Jesus, a bater na cara de Jesus, a empurrar Jesus. Jesus já frágil, sem comer, sem dormir. Por isso que hoje, meus irmãos, nenhum condenado à morte, no corredor da morte, pode morrer se não fizer uma melhor refeição, não tiver uma boa noite de sono, porque isso é crueldade. Nós vemos, irmãos, que Jesus, sem comer, sem dormir, estava ali andando de caminho de onde seria a sua crucificação, e o povo escarnecendo dele, batendo nele, fazendo tudo isso com Jesus. Jesus ali sendo humilhado, indo de caminho, empurravam ele, caiu, mas ele estava tão fraco que um homem teve que ajudá-lo, que foi Simão Cirineu. Irmão, Simão Cirineu não vivia naquele lugar. Simão Cirineu estava vindo de um outro lugar para poder participar do sacrifício, que seria a festa da expiação, naqueles dias em Jerusalém. Por isso que depois nós vemos Rufo, e mais um outro nome que agora eu não me lembro, que fala saudações, eram os filhos deste homem. Aqui, Jesus já totalmente debilitado, vai à cruz. Colocam ele
deitado. Alguns dizem que ele foi pregado entre o seu pulso, mas também tem alguma cavidade aqui, algum lugar aqui no DN aqui que pode me ajudar, que tem aqui na mão, que você coloca um prego, de aproximadamente o prego que eles colocaram foi de 3 a 18 centímetros, para firmar, e colocava uma corda para firmar Jesus na cruz. E o condenado, meus irmãos, não morria pela cruz exatamente, mas morria porque não conseguia respirar. A crucificação, às vezes o condenado ficava lá dias, até morrer. Mas nesse momento, nesse dia específico, como era uma sexta-feira, Jesus foi crucificado às 9 da manhã, e às 6 horas da tarde era o sábado, não podia ter trabalho nenhum, então eles tinham que acontecer, aqueles homens tinham que morrer até às 6 da tarde. E Jesus ali, meus irmãos, naquela cruz, já, vamos dizer, nas últimas, além de todo o sofrimento, de tudo aquilo que ele passou, de toda a humilhação, além de tudo isso, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Alguém já cometeu pecado aqui? Já cometeu? Todo mundo já cometeu pecado, né? Já sentiu o peso do pecado? Já sentiu. Agora imagine todo o pecado do mundo, de todas as atrocidades, coisas mais terríveis que o homem pode fazer sobre você. Porque Jesus ali, ele era homem, ele era Deus. Em nenhum momento Jesus usou a sua divindade para aliviar aquilo que ele passaria com a sua humanidade. Quando eles ofereceram aquele fel para ele, que era uma espécie de anestésico, Jesus recusou. A questão é, meus irmãos, que Jesus ficou na cruz do Calvário ali totalmente despido, totalmente envergonhado. A sua mãe, todas as pessoas ali vendo as suas vergonhas. E nós ficamos pensando, meus irmãos, aleluia, que tudo aquilo que aconteceu ali é uma brincadeira, é um teatro. Nós achamos, meus irmãos, que um Deus todo-poderoso, que desce na terra para pisar, para sujar o pé nessa terra, ele veio aqui para brincar com a gente. Jesus. Achamos que quando Jesus, meus irmãos, foi à cruz do Calvário e sofreu, padeceu ali, na agonia da cruz, tentando respirar, e muito fraco, tentando sobreviver, porque o homem tem esse instinto de tentar sobreviver, tentando levantar, porque eles deixavam ali um pedacinho de madeira ali colocado, ficava meio encurvado, e a pessoa ali ficava tentando levantar para poder respirar. E aí não conseguia mais ter força, morria sufocado. Por isso que aqueles 2 homens, meus irmãos, quando foi 3 da tarde, Jesus morreu. E aqueles 2 homens, como não tinham morrido, foram e quebraram as pernas deles, para eles não tivessem mais condições de respirar. A pergunta que Deus hoje faz para nós nessa manhã é que de que forma nós valorizamos o sacrifício de Jesus? De que forma nós, meus irmãos, estamos valorizando aquilo que Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, aquele, meus irmãos, que tem todo o poder, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe de mim e de você, meus irmãos, ele conhece. O que nós, meus irmãos, estamos enxergando? De que forma nós valorizamos o sacrifício de Jesus para nós? Porque em 2004, quando lançou o filme do Mel Gibson, muitas pessoas saíam do cinema chorando. Ai, Jesus, coitado de Jesus. Mas depois a vida continuava do mesmo jeito. O Jesus da cruz, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. Ele se entregou, ninguém prendeu Jesus. Jesus se entregou de livre e espontânea vontade. Antes de nós o amarmos ele nos amou primeiro. E a oportunidade, meus irmãos, da morte de Jesus na cruz, de um véu sendo rasgado, meus irmãos, é para que nós venhamos ter comunhão com o Pai. Aleluia, aleluia, Deus. Porque no Antigo Testamento, o homem ficava 1 ano esperando para sentir alívio do seu pecado. 1 ano. E se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e não fosse aceito o sacrifício, as pessoas tinham que esperar o próximo ano.
Mas aqui, Jesus, Ele se entrega voluntário. Para quê? Para que aquele pecado, nós iremos ter remissão. Quando o véu se rasga, Ele está rasgando ali, está dando a oportunidade de nós termos comunhão com o Pai. Aleluia. E achamos, meus irmãos, que Jesus é um coitado que morreu na cruz do Calvário. O que Deus manda dizer para mim e para você, aleluia, é que nessa manhã nós temos que ter respeito pelo Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter respeito por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Aqui é o culto de Santa Ceia propício para dizer aquilo que o apóstolo Paulo falou: olha, não coma e não beba o meu sangue indignamente. Aleluia. Se não tiver preparado, não toca, não beba, não coma. Porque você, meu irmão, ou eu, se nós fizermos isso indignamente, nós vamos ser culpados do sangue do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Não adianta querer participar do corpo e do sangue para dizer que eu estou em comunhão, mas sabe que não está. Sabe que não pode. Porque o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário é muito sério. Talvez nós não temos a noção disso. Nunca paramos para meditar, porque nós temos para o culto de Santa Ceia apenas como um mero formalismo. Eu vou para o culto, porque se o pastor tem que me velar, porque se a irmã não me velar, ele vai pensar que eu estou em pecado, ou irmão. Não é isso, não é por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê se arrependa. Se arrependa, meu irmão. Não adianta viver desse jeito. Porque senão o sacrifício que Jesus fez para você não vai valer de nada. E para mim também não. Se eu não levar essa palavra a sério, se eu não levar essa palavra como ela deve ser, não vai valer de nada. Tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário não vai valer de nada. E aí, nós nos pegamos muitas vezes, meus irmãos, perdendo tempo com tanta bobagem. Eu escutei uma coisa interessante da Edneia Williams, até comentei na escola dominical, que ela disse que Deus deu uma oportunidade para que nós, servos dele, tivesse uma comunhão com ele, assim, todos os dias ali, pelo menos 13 horas, 14 horas por dia ali, uma comunhão com Deus. Sabe que dia que foi? Na quarentena. Na quarentena nós tivemos a oportunidade de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus. Ninguém podia passar para lugar nenhum, ninguém podia fazer, todo mundo dentro de casa. E aí, nós queremos, meus irmãos, ser crentes apenas dentro da igreja. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, é universal. O sacrifício de Jesus, ele alcança todos. Todos. Aquele que está disposto a mudar de vida, ele alcança. Aquele que quer mudar realmente a sua realidade, que quer ter um encontro com Deus, ele alcança. Se você sabe, se você acha, se você tem ali algo dentro de você, ou eu também tenho, meus irmãos, é melhor nós reconhecermos isso agora, do que naquele grande dia. Como o irmão Roberto tem pregado acerca do Apocalipse, ele pregou na última mensagem que estive aqui acerca do arrebatamento. As pessoas estão olhando e falam: cadê Deus? Cadê Deus? Eu estou ouvindo essa palavra há muito tempo. A igreja primitiva já estava esperando. Cadê Deus? As obras, a palavra de Deus está se cumprindo. Ele deu um estudo aqui sobre o anticristo, e parece que a gente estuda e fala: mas já falaram tantos anticristos. Napoleão foi anticristo, Stalin foi anticristo, Hitler foi anticristo. O sacrifício do Senhor precisa nos alcançar o mais breve possível. Aleluia! A oportunidade que nós temos, meus irmãos, de se arrepender diante de Deus precisa acontecer na nossa vida. Não adianta ser crentes formais, não adianta, isso não vai te levar no arrebatamento, não vai levar. E se nós morrermos hoje ou amanhã, também não nos vai levar. O que vai nos levar é quando nós reconhecermos verdadeiramente que o Senhor é Deus,
que o Senhor perdoa os meus pecados e que eu estou disposto a me arrepender. Aleluia. Eu tenho que estar disposto, meu irmão. Nós precisamos estar dispostos, meus irmãos, a se arrepender. Não é tempo de brincar, não é tempo de dizer, será que quando vai vir? Não é tempo. Não é tempo. Não é tempo. Nós estamos vendo, meus irmãos, as coisas estão acontecendo, meus irmãos. O mundo está se formulando já para um líder. O chip já existe. Alguns não acreditam no chip, meus irmãos. É uma marca, vai ter marca, não adianta. Talvez nós não estamos acreditando ainda que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Talvez não estamos acreditando ainda que aquele Cristo que foi crucificado vai vir, meus irmãos, arrebatar a sua igreja. Nós estamos acreditando ainda nisso. Porque a igreja primitiva esperava mais o arrebatamento da igreja do que nós que estamos vivendo nos últimos dias. Nós temos que começar, meus irmãos, a levar a sério essa palavra. Precisamos começar a levar a sério a crucificação de Jesus. Quando vir para a ceia, meus irmãos, se tiver em pecado, sabe, não toca no pão. Tiver, fala com o pastor, mas não brinca com isso. Isso é coisa séria. A partir do momento que o pastor, que os irmãos colocam e oram e consagram, isso, meus irmãos, não é a teoria da substanciação, que você vai comer o pão, vai sentir o gosto do corpo, ou vai tomar o vinho, o suco e vai sentir o gosto do sangue. Não é isso. Isso é apenas um simbolismo, mas é um simbolismo sério. Que Jesus deixou, meus irmãos, para que todo mês, ou não sei, outras igrejas que fazem isso anualmente, para que venha a memória. O apóstolo Paulo escreve: a memória, nós temos memória, sabemos aquilo que Jesus fez por nós. Nós temos que ter isso na nossa memória, porque se não estiver isso, não tiver na nossa memória, como é que vai estar dentro do nosso coração? Então nessa manhã saiba de uma coisa: Jesus, Ele morreu porque Ele nos ama, meus irmãos. É um amor que não tem como não tem como dizer, porque é um amor, meus irmãos, que é incomparável. Ele morreu porque Ele sabia, meus irmãos, o homem ficava longe do Pai, e Ele quer nos atrair ao Pai. Ele fez tudo isso por nós, para nós sermos atraídos por Pai. Ninguém, meus irmãos, tem a coragem, humanamente falando, de fazer uma coisa dessa, de deixar uma mansão num bairro nobre e morar com os mendigos. Eu sei que isso não se compara com aquilo que Jesus fez, porque o que Jesus fez é muito, muito, muito maior, é infinitamente maior. Mas se nós tivermos, meus irmãos, a convicção daquilo que Jesus fez por nós, nós vamos ter consciência do que Jesus é para nós. E ter consciência é saber valorizar aquilo que nós temos. O que nós temos hoje. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. Não perca tempo. Aleluia. Não perca tempo. Porque vai ser naquele grande dia que nós vamos ouvir muitos dizerem: olha, eu fiz, eu aconteci, como está lá em Mateus 6, se eu não me engano, olha, e Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E não é o incrédulo, é o crente ali que vai ser ali tirado fora. E tem umas traduções que diz que nunca vos conheci. Não adianta ter aparência de profeta. Não adianta, meus irmãos, falar em língua estranha. Não adianta ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, ser apóstolo. Não adianta ser bispo. Não adianta. Se não entrarmos, meus irmãos, no estreito, se não entrarmos na porta estreita, meus irmãos, nós vamos ficar, aleluia. Não adianta achar que tem o dom de língua, o dom de cura. Dom não salva ninguém. O dom não salva ninguém. O dom é um atributo que Deus nos dá para fazermos a sua obra. Então que nós essa manhã viemos saber que essa reunião de hoje, este culto, não é um formalismo,
Não é uma brincadeira, mas é coisa séria. Aleluia. É coisa séria. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você quiser vir falar com o seu pastor, pedir uma audiência para o seu pastor, não tenha vergonha. Mas faça isso enquanto é tempo. Aleluia. Deus está vendo a sua alma. Deus vê a minha alma. O profundo do escondido não tem como, meus irmãos, nós escondermos dele. Ele vê tudo. Pecado dentro da alma, meu irmão, peça perdão. Ah, mas ninguém está me vendo. Fala com Deus. Aí a pergunta é: quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Deus sabe, Jesus também sabe. Amém? Você que nessa manhã ouviu essa palavra, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele quer salvar a sua alma. Tudo aquilo que Ele já fez, Ele fez por você. A oportunidade é dada. Agora a decisão tem que ser sua. A decisão tem que ser única e exclusivamente sua. Você tem a oportunidade. Se quiser aceitá-lo ou não, Ele já te aceitou, meu irmão. Só que Ele quer ver a sua atitude. Porque quando um pecador se arrepende, a festa no céu. A sua alma vale muito. A sua alma vale muito para Deus. Não pense que você não é nada, que Deus está te vendo. Quando Ele morreu na cruz e sofreu tudo isso que Ele sofreu, o Jesus Deus ali naquele momento, Ele sabia de tudo aquilo que nós viveríamos nesses dias. E nessa manhã Jesus te convida. Quer aceitá-lo? Vem à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém nessa manhã? Se não tiver ninguém, meus irmãos, nós vamos orar. Eu vou passar já para o pastor. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Vamos orar. Posso orar, pastor? Coloque de pé. Eu não vou chamar você aqui na frente. Mas Deus, Ele conhece o seu coração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre, Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã, Senhor, visita a nossa alma, visita o nosso coração, ó Pai. Nos ajude, meu Deus, a estarmos na sua presença, Deus. Que nós possamos valorizar o sacrifício da cruz, possamos ter consciência de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Deus Todo-Poderoso, nesta manhã vai entrando nos nossos corações, ó Pai. Vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que não haver nenhuma culpa em nós, como participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Abençoe as nossas vidas, ó Deus. Nos ajude, meu Pai, a mentalizar, a memorizar acerca de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude a meditar, meu Deus, naquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e realizado em nós, Senhor. Nos ajude a pedir ao Senhor perdão e nos arrependermos dos nossos pecados, ó Pai, porque não queremos ficar, meu Deus, queremos subir com o Senhor, queremos viver no céu, na eternidade contigo, ó Deus. Nos ajude a chegar lá, nos dê uma consciência, meu Deus, de arrependimento, nos dê uma consciência, Senhor, de pedir perdão, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.